A arte não é moral, nem imoral, é amoral. Oscar Wilde. Quadro examinar. Por que estou citando essa sentença desse pensador? Eu quero trazer aqui a diferença exatamente dessas palavras: amoral, imoral, imoral e também de ética. E depois eu vou aqui falar um pouco de arte e de outras coisas que estão aí na ordem do dia. Então, vamos às definições ou significados, dizendo dar o significado da palavra moral. A palavra moral, etimologicamente, vem do latim e está correlacionada com costumes, o que quer dizer aquilo que vem dos costumes de uma sociedade ou que uma sociedade está acostumada a fazer. É o praxis, costume. As regras e princípios costumeiras. Direito consuetudinário relativo aos costumes. Então, costume e moral. Moral e costume é a mesma coisa. Então, definimos aí moral, que etimologicamente se refere a costume. Por exemplo, você tem o costume, a prática de todo dia ao se levantar, escovar os dentes, tomar o café da manhã, colocar a roupa, se vestir, se aprontar e ir para o trabalho, é um costume. Esse seria os mais simples. Falar de direito. Por exemplo, a Constituição diz que o Estado em que nós pertencemos, a República do Brasil, né, Federativa do Brasil, que é um Estado democrático de direito, é laico. Ele não é religioso, ele não professa religião ou credo religioso. No entanto, a gente costuma ver, aí vem o costume, símbolos sacros religiosos em repartições públicas, e tão somente de uma religião, da igreja predominante, a católica, ou do cristianismo católico. Temos aí em várias repartições o símbolo do crucifixo, que deveria não ter, ou se ter os demais símbolos das outras denominações religiosas ou cristãs e aquelas que até mesmo não são cristãs, enfim, de todas as religiões. Então aí vem o costume. Então moral está ligada a isso. O que vem a ser imoral? Moral é tudo que é contrário à moral. Tudo que é contrário ao costume. Tudo que é contrário à educação costumeira. Por exemplo, você, aí nós já vamos para o campo da religião, você acredita em Deus. E acredita que adulterar é pecado. Ser casado, adultério é pecado. Ok, é um costume da religião, é uma moral da religião, criada por Deus. Está lá nos 10 mandamentos, não adulterarás. Mas, em sociedade, na sociedade civil, pelo menos aqui no Brasil, por exemplo, nós sabemos que não é crime adulterar. Já foi. Outrora era crime passivo de cadeia, inclusive, ou de pena alternativa. Então era crime. Agora não é mais. Apesar de que, para religião, seja um crime entre aspas, um pecado. A palavra pecado quer dizer erro. Então, para a igreja ou para a religião, é um costume, é moral, é costume e é pecado, é errado. Mas para o mundo jurídico, civil, não é tão pouco pecado quanto crime. Para a religião, você adulterar seria imoral. Mas para o Estado, que não está proibindo essa prática, não tem nada de imoral. Então é para a religião. Então podemos aí dizer que imoralidade é atentar a tudo aquilo que diz respeito à moral, ao costume religioso ou outros costumes que tem aí uma sociedade ou determinada sociedade. E a moral, que vem a ser a moral? É diferente de imoral. Moral é contra a moral. A moral é justamente não ter moral.
é justamente não entender, é justamente não ter senso para saber o que vem a ser moral e o que não é moral. Então é a falta de. Então aí definimos moral, costume, e moral contra os costumes. A moral sem sapiência, sem conhecimento desse costume. Por exemplo, você sai aqui do Brasil, tem os costumes do Brasil e vai para um outro país. As mulheres vão para os países onde professa o credo religioso muçulmano ou islâmico, do Islã, e lá elas têm que usar burca, são obrigadas a usar. Chega lá, ela sendo uma brasileira, ela vai sem o véu. Mas lá é necessário, né, em algumas situações. Até tem a lei dos estrangeiros, até pelo fato de você ser um turista, você vê-se livre disso, não é sua obrigação. Mas em alguma determinada situação, por exemplo, vai entrar dentro do templo, na mesquita, tem que usar burca. Então você tem que se adaptar àquele costume. Mas se você não sabe, chega lá, entra, né, sem saber. Isso que é bom você conhecer a cultura dos países. Você não tem esse conhecimento. Então é justamente isso, a moral. Não, eu não sabia. Por exemplo, tem, eu não vou me recordar, mas países aí que aceitam o cuspe na cara, achando que aquilo, ou pensando que é santo, desonra, né? Não é atentado contra a honra, não é nada. Mas no Brasil já é, né? Tanto que é passível de processo criminal por injúria, por ofensa. A palavra certa era essa que eu estava tentando encontrar, ofensa. No país, tem países que não é ofensa, é o modo de se cumprimentar. Traçamos aí os significados das palavras: a moral, imoral e moral. E o que vem a ser ética? A ética é justamente o estudo, a investigação acerca do comportamento humano, até porque ética vem de ethos, do grego, e quer dizer modo de ser, o caráter. Então, etimologicamente, ética é o estudo, ou pode colocar o estudo de como você é, ou do seu caráter, ou o modo de ser e caráter. Ela faz o estudo da moral. E claro que ela interfere na vida do ser humano, assim como a moral, dependendo do costume que ele tenha e dependendo do conhecimento que ele venha a ter, porque ética é exatamente ter o conhecimento, é ter educação também, é instruir, e isso vai trabalhar com a sua psique, com o seu modo de ser. Por exemplo, você é criado numa tradição X, no entanto, recebe uma educação Y, aquilo vai ficar dentro de si, dentro de você, lutando o tempo todo, combatendo o tempo todo. Bom, eu sigo a tradição, vamos colocar assim, dos meus pais, que me disseram isso, dos meus avós, ou eu sigo essa linha de pensamento contemporânea que eu recebi logo após a formação da minha faculdade, ou até mesmo com o passar dos anos, da minha experiência, né? Meu lado aqui já ciência empírica. Então, como é que fica? Você que decide. A ética seria estudar essa moral e trazer, digamos assim, à baila reflexões e pensamentos para você decidir o que é certo e o que é errado. Também lhe dar, claro, informações para você refletir acerca da moral, da ética, etc. Falei de arte. Então o que o Oscar Wilde quis dizer naquela sentença? Ele quis dizer exatamente que a arte é neutra. Porque a arte não é moral, ela não tem costume, ela não é moralista e nem atenta contra os moralistas, né? Ela não é costumeira e nem atenta contra os costumes. Ela é amoral, porque ela não tem senso de moral e nem de moralidade. Ela é neutra. Em outras palavras, a arte é neutra. Vai da interpretação e do ponto de vista de cada um. Aí vem à tona a questão do que ocorreu aí, do Quir Museu, do Santander lá no Rio Grande do Sul, obra de arte, do MAN em São Paulo, do MASP, que estão para fazer, ou já fizeram, no Rio de Janeiro, que foi aí impedido pelo Crivella, né, que é o prefeito, que é pertencente e membro da Igreja Universal.
né? Vem tudo isso à tona. Eu escutando comentários do Luiz Felipe Pondé, ele falou umas coisas muito bem assim, equilibradas, elucidativas nesse sentido. Ele falou o seguinte: nós não devemos censurar a arte por qualquer coisa, né? Qualquer coisa que vai se fazer, então vamos censurar. E aí não vai se poder fazer mais nada, ok? Até porque a arte é neutra. No entanto, temos que ver a classificação, temos que atentar para o público, quem realmente de fato pode estar ali assistindo, contemplando aquela manifestação artística. E aí que mora o perigo, porque foi o que ocorreu lá do Santander, foi a ofensa à religião, ao credo religioso, tá? Aí é uma outra questão. Mas essa última aí do posição de uma criança a um corpo nu de um homem, apesar de a mãe aceitar que o filho tivesse ali, ou que a criança participasse, e até mesmo a mãe é uma artista plástica, ou nenhum pecado, vamos colocar assim, mas feriu com certeza o que manda o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, que não é para as crianças estarmos, ou expostas, melhor dizendo, a esse tipo de conteúdo inapropriado e pornográfico, até mesmo. Está até mesmo provocando a sexualidade de modo prematuro, erotizando as crianças de modo já precoce, né? Porque a idade delas para isso é na pré-adolescência, adolescência, etc. Então ele falou exatamente isso, que não levaria o seu filho. Por fim, está lá no YouTube, você pode conferir a entrevista que ele deu ao programa Pânico na Jovem Pan. E eu acho acertadíssimo isso. Primeiro, porque o que ele falou tá certo, a arte é neutra. Ela não visa agradar a gregos e troianos, é simplesmente neutra. Ela vai de acordo com o ponto de vista da pessoa. No entanto, a pessoa tem que ter discernimento, tem que ter ciência e consciência do que está disposto, ou do que está ali exposto, está com seus olhos, né, vendo, vindo, etc., participando. Eu diria, então, tem que ser maior de idade. Agora, com a criança, aí esse tipo de conteúdo é realmente terrível. Agora, com relação lá a do Rio Grande do Sul, do Santander, também que foi proibido, cancelado, foi com a Lei Rouanet, que fora feito isso, e no Rio foi categoricamente impedido, exposição ou impedida. Falava do credo religioso, até alguns termos realmente nem tem respaldo com a língua portuguesa, né? Porque são neologismos, são criações aí de palavras, como dizer que toda criança nasce viada. Não tem esse termo viada. Movimento LGBT, tá? Tem que pregar o respeito, ok. Deve o seguinte, tem que respeitar o movimento LGBT, mas também tem que respeitar os credos religiosos, as crenças, né? Aquilo está ligado ao costume, tá? O direito consuetudinário, tem que se pautar por isso tudo. Ofender a honra, né, dos religiosos, dos cristãos, protestantes ou católicos, com crucifixo, colocando no meio de relações homossexuais ou homoafetivas, crianças expostas a isso, retratadas em pinturas, em quadros, isso também não é certo, né? Dá para se pregar exatamente o respeito sem extremismo, sem ferir o outro, esdrúxulo, né? Aberrante, eu diria. Preciso. Essa coisa para chamar a atenção. Isso é para trazer a mídia, para ganhar dinheiro, lucrar. Não é necessário isso. É para se pregar o respeito de outra forma. Como Jesus pregou o respeito, dizendo para os discípulos: olha, quem não é contra nós é por nós. Quando os discípulos disseram, ou um deles, mestre, quer que eu vou lá e peça-os de pregar o teu nome lá no outro lado, na outra banda? Ele disse, não. Então ali pregou o respeito. E muitas das vezes é pregado o respeito sem falar palavra alguma. Porque em silêncio às vezes valem mais do que 1000 palavras. Então, meus caros, falamos a respeito disso. De moral, amoral, imoral, de ética.
E nós que somos cristãos, como eu, temos que ter a moral de Deus, os 10 mandamentos, que foi criado por ele. E por conseguinte, a ética no sentido de instrução, de guiar ou deixarmos nos guiar pelo Espírito Santo, o nosso caráter, o nosso ser, já que a palavra ética advém disso, do modo de ser, do caráter. Sejamos assim. Então encerramos o quadro. Examinar. Abraço.